Hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro, e nós temos o nosso encontro marcado com a inteligência emocional e a arte de educar filhos. Hoje eu separei alguns tópicos que eu achei bem interessante para a gente estar refrisando sobre a importância da empatia e alguns aspectos que é difícil de ser trabalhado, tá bom? A primeira coisa que eu vou citar para você aqui é fazer um diário das emoções. Como que é isso? Olha aqui o exemplo que o autor nos dá. Tá conseguindo ver aí? Ó, você pode fazer uma coluna das emoções, não sei se vai dar para ler certinho, né? Mas tem lá em cima, ó, felicidade, nem eu tô conseguindo tirar direito no celular. Felicidade, afeição, interesse, excitação, orgulho, desejo, amor, amar, ser amado, gratidão, tensão, mágoa, enfim. Você vai procurar aquela emoção que para você é difícil de lidar e você vai fazer um diário. Aí você coloca aqui, ó, os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E você vai ticando. Primeiro você vai começar ticando nos quadradinhos. Ah, na segunda-feira eu identifiquei um momento que eu senti felicidade. Eu identifiquei um momento que eu fiquei magoada, um momento de tristeza, um momento de raiva. É importante você começar a identificar isso em você. Nós falamos isso na semana passada, sobre você conseguir identificar primeiro em você o sentimento, mas principalmente perceber que o seu corpo, ele dá indícios. Seu próprio corpo, ele vai dando indícios de que você não tá bem, de que você precisa de um pouquinho mais de silêncio, de que você precisa desacelerar um pouco. Ah, hoje o dia amanheceu assim, não tô legal, então hoje eu vou eliminar algumas coisas da minha agenda que não são essenciais e vou me concentrar só no essencial para eu não perder as estribeiras. Você precisa ter essa percepção. Eu sei que na vida corrida é muito difícil, entendo isso, mas é um bem necessário, não é nem mal, né? É um bem necessário. Eu demorei tanto tempo, por exemplo, para perceber que eu estava na TPM, eu acho que eu fui ter essa percepção depois quase com 30 anos. Sério, gente. Que eu começava a ficar irritada, nem eu me suportava, eu ficava insuportável. Às vezes eu chorava, às vezes eu brigava com a minha mãe quando eu não era casada, depois de casado brigava com o marido, e eu não percebia. Aí depois, quando descia a menstruação, eu falava, é por isso que eu não tava legal, é por isso que eu não tava bem. Aí depois de muito tempo, eu já comecei a perceber, opa, por que eu tô assim? Já ia lá no calendário, estou nos dias de TPM. Então, os dias que eu estou na TPM são dias que eu tenho que desacelerar, são dias que eu tenho que manter mais a calma, o foco. Mesmo assim, às vezes, né, acabo extrapolando, mas eu já me conheço melhor hoje. Então, essa percepção que a gente tem que ter quando está acontecendo alguma coisa, opa, onde que vai levar isso? Essa conversa não tá me dando um sentimento bom, eu vou acabar brigando. Você tem que perceber isso antes. Então, o diário das emoções é muito importante para isso. Você escrever, fazer uma análise do seu dia mesmo. No final do dia, pega, senta, a hora que todo mundo já foi dormir, né? Você tem aquele seu momento de paz. E aí você vai refletir durante o dia. O que aconteceu? Como que eu acordei hoje? Né? O que eu fiz na hora que eu levantei? O que eu fiz depois? Quem levantou depois de mim? E coisas assim que você vai relembrando para você entender o que aconteceu, para você fazer conexões, tipo, hoje eu estourei com meu filho, gritei com ele, mas o que aconteceu antes para eu ter gritado? De repente foi alguma coisa que não tinha nada a ver com seu filho. Antes disso, uma amiga minha me mandou um áudio contando dos problemas dela. Antes do áudio eu estava bem, depois do áudio eu comecei a me sentir mal, perdi a paciência com meu filho. Muitas vezes acontece de coisas que não tem nada a ver com a situação fazer você perder a paciência, só que você não consegue fazer a conexão de uma coisa com a outra. Comece a perceber isso, tá? De repente você discutiu com seu marido, mas foi porque antes você saiu para comprar um negócio e você não achou o que você queria, e daí você atrasou para pegar seus filhos na escola, daí você veio já com aquela agitação, com aquela irritação. Na hora que seu marido chegou, você estourou nele.
Aí depois você pensa, nossa, mas nem era motivo para ter brigado, né? Mas o antes é o que importa. É por isso a importância da percepção. Opa, estou mais agitada, então vamos respirar fundo. O que eu posso fazer para me acalmar? Para não deixar a bomba estourar, entende? Faça um diário, compre um caderninho e anota as suas emoções. Você vai perceber que a sua percepção, tanto física, fisiológica, né? Às vezes essa dor na barriga que dá, um frio no estômago, uma dor de cabeça súbita, são todos indícios de emoções que você de repente não percebeu e que vão te levar a fazer coisas que você não quer. Segunda coisa, usando a sensibilidade para perceber a emoção da criança. E agora eu quero te contar uma historinha de um pai que ele frequentava um grupo de apoio, né? E aí ele conta que a filha dele, que é mais velha, estava implicando com o irmão dela, de 4 anos, assim, de maneira absurda, passou o dia inteiro implicando com o menino. Coisa boba, do tipo, mãe, ele tá olhando pra mim, sabe? Essas coisas assim. E aí eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aí quando foi de noite, o pai foi ajudar a filha a se vestir para dormir. Aí ele conta o seguinte, pegou o pijama na cômoda e encontrou um daqueles modelos velhos, de modelo de pé. Nos Estados Unidos usa muito, né, aquele macacão inteiro, que aqui a gente usa, na verdade, só para os bebês, lá eles usam para criança maior também. Aí ele pegou, né, o pai pegou o macacão e falou assim para ela, será que esse dá em você? Ele perguntou com um sorriso amarelo. Sorriso amarelo porque ela já estava brava, né? Erguendo para mostrá-lo à filha, que já estava muito comprida, né? David pegou uma tesoura e os dois cortaram os pés do pijama para a filha dele poder usar. Incrível como você está crescendo, disse ele. Vai ficar uma moça bem alta. 5 minutos depois, a menina desceu para comer alguma coisa antes de dormir, né? Com o resto da família. Era outra criança. O pai dela contando, né? Estava falante, animada, até conseguiu fazer uma piada com o irmão que ela tinha implicado o dia inteiro. Aí o pai falando assim, alguma coisa aconteceu durante o episódio do pijama, mas eu não sei bem o que é. Ele disse aos outros pais. Então, às vezes, você até vai resolver o problema, só que você nem sabe o que aconteceu. Depois de debater sobre o assunto, ele chegou à conclusão de que o temperamento sério e sensível da filha mais velha sempre entrava em conflito com o da criança mais nova, né, que era encantadora e afável. Disse que ela era muito boazinha, né, a criança era encantadora. E por essa razão, talvez, naquele dia específico, ela talvez estivesse precisando da confirmação do seu lugar na família. Isso é uma hipótese que foi levantada, né? E talvez ele quisesse saber que o pai dela amava ela de forma diferente que ama o irmão. Então talvez ela estivesse precisando exatamente daquela ternura com que o pai comentou que ela estava crescendo rápido. Ela estava precisando disso, de fato, né? Que foi o que resolveu. Mas não se sabe exatamente por quê, né? Mas resolveu o problema. Não ia adiantar muito ficar brigando com ela, falando, ai, por que você está tratando seu irmão desse jeito, né? E nós vamos falar disso hoje também, sobre a lógica. Quando vemos nossos filhos irritados ou nervosos por alguma coisa aparentemente sem importância, às vezes é bom tomar distância e olhar de uma perspectiva mais ampla para o que está acontecendo com eles. Aquilo que eu citei agora, pouco sobre você, também olhar dessa mesma forma para o seu filho. Por que ele está se sentindo assim? Não focar no sentimento, mas o que aconteceu antes para que essa criança haja dessa forma. Uma criança de 3 anos não pode dizer, desculpe eu andar tão rabugento ultimamente, mamãe. É que a mudança de creche foi muito estressante para mim. Você consegue imaginar uma criança de 3 anos de idade falando isso? Lógico que não, né? Então muitas vezes vai ficar estressada, vai ficar rabugenta, vai ficar birrenta. Mas por que que é? Aí nós que precisamos descobrir. Maria Montessori chamava isso de enigma. Ela falava, é um enigma. Então, tudo o que acontecia, surgiu um enigma, preciso decifrar o porquê que isso está acontecendo. Acho isso fantástico. Uma criança de 8 anos provavelmente não vai lhe dizer, fico numa tensão horrível quando vejo você e o papai brigando por causa de dinheiro. Mas talvez é assim que ela esteja se sentindo.
Então eles não vão falar, porque muitas vezes nem eles sabem. Para a criança ter essa percepção, essa clareza do que está acontecendo com ela, ela precisa ser treinada. Assim como você também não tem essa clareza, como eu não tinha essa clareza, e tenho hoje, não para tudo, mas ainda continua sendo um enigma, eu ainda continuo tendo que buscar o que aconteceu, né, para poder entender. Isso é treino, gente, é treino. E se você não treinar o seu filho hoje, ele vai sofrer mais tarde as consequências. Aconteceu uma coisa semelhante essa semana aqui em casa. Meus filhos estão mudando de escola, né? Nós mudamos de cidade faz mais de ano. E como estávamos em época de pandemia, eles continuaram estudando na outra escola, que estava dando a opção do híbrido, né? Então eles faziam o ensino remoto e uma vez ou duas vezes por mês eles iam para a escola presencial quando nós íamos para outra cidade. Como esse ano já está voltando tudo ao normal, então não ia dar mais para seguir esse modelo, tiveram que vir para a escola aqui da cidade onde nós estamos morando mesmo. E eles ficaram numa ansiedade, mas numa ansiedade, desde a semana passada que nós fomos comprar o material. A minha filha falou, ai, não aguento mais, quero que chegue logo, tem que dormir ainda 4 dias e toda aquela coisa, né, de criança que quer que aconteça logo as coisas. E aí ontem, que foi segunda-feira, que foi o dia que nós íamos terminar as últimas arrumações, né, tinha que comprar ainda algumas coisas, pasta, escova e tal, para eles levarem para a escola, meu filho estava insuportável, enchendo o saco de todo mundo. Gente, vocês não têm noção, esse menino bateu nos irmãos, esse menino tirou coisa do lugar, jogou coisa no chão, ele tava assim, o saci, de verdade. Aí teve um momento que eu fui lá no quarto dele e ele tava bravo, com raiva, ele falou assim pra mim, eu quero que você morra logo, falou desse jeito pra mim. Juro que não senti nem um pingo de raiva, nem um pingo de raiva. Eu olhei pra ele, pensei, que será que tá? Já sabia, na verdade, que era ansiedade, tudo isso, né? Mas pensei, que será que esse menino tá sentindo? Com que intensidade, né? Pra ele falar uma coisa dessa. Eu sabia que aquilo não era de coração, aquilo era o momento da raiva, né? A gente também tem que ter esse discernimento. Não vou sair, nossa, meu filho me odeia, meu filho não me ama, meu filho quer que eu morra. Não, é aquele momento da raiva só. Aí, no fim das contas, foram para a escola, ficaram só uns minutinhos lá, que não teve aula, foi só mais para apresentação e tal, conhecer os professores, a sala de aula, e dali uma horinha nós estávamos em casa novamente. Quando nós chegamos, continuou a bagunça, continuou as brigas e tal. Quando foi umas 4 horas da tarde, eu acho que esgotou a bateria dele, e 3 foram dormir, só o pequenininho que não foi. Eu sei que ele desmaiou. Ele dormiu assim umas 4 horas seguidas. Aí quando ele acordou, era outra criança. Outra criança. Aí ele não teve coragem de me pedir desculpa pelo que ele fez, mas ele chegou assim com uma voz tão doce e falou, mãe, você quer que eu arrume a sala pra você? Eu falei, ai filho, você que sabe, se você quiser pode arrumar. Ele foi lá e arrumou assim maravilhosamente bem, colocou as almofadas de uma maneira que nem eu coloco. E aí depois ele veio e falou, terminei. Eu falei pra ele assim, né, eu já cutuco, né, falei assim, esse seu gesto foi pra falar pra mim que você me ama? Aí ele falou, sim. Falei, então tá bom, dei um abraço nele e daí resolvemos, né. Mas até então, né, ele com certeza estava cansado, estava estressado, e aí ele expressou aquilo, né, de uma forma que não deveria. Continuando. Crianças podem revelar muito dos seus sentimentos através de brincadeiras de faz de conta. Preste atenção quando seus filhos estão brincando de faz de conta. Fique atento, porque eles vão estar dando indícios para você de coisas que estão acontecendo que talvez você nem tenha percebido. Tem um exemplo aqui de uma menina que estava brincando, né? Estava tomando banho na banheira e estava com a boneca Barbie dela. E aí ela falou o seguinte: a Barbie fica apavorada quando você se zanga. Falou pra mãe dela, ou pro pai, acho que é pro pai. E aí, lógico, ele já estava por dentro do assunto, né, da inteligência emocional, e aí ele se sentiu grato por aquele momento dele poder entrar em contato com a filha. E aí ele aproveitou a oportunidade, né, e assegurou para a boneca, para a filha dele, né, assegurei a boneca Barbie que não era minha intenção assustá-la e que o fato de às vezes eu me irritar não significa que não gosto dela.
E aí a filha estava assumindo a personagem da Barbie naquele momento, né? E aí eles continuaram conversando sobre o assunto sem inibição por parte da filha, porque ela percebeu que o pai estava sintonizado com ela. Olha que bacana. Aqui em casa acontece também isso. Teve uma vez, há muitos anos atrás, minha filha maior devia ter uns 6 anos, talvez 5. E aí ela foi brincar de faz de conta com os irmãozinhos, onde ela era a mamãe e os irmãozinhos eram os filhos. Gente, essa menina começou a falar de maneira tão rude. Faz isso, faz aquilo, e mandava os filhos. Não, porque você vai apanhar, vou te pôr de castigo, não sei o que, não sei o que. E essa menina só gritava o tempo todo. Eu comecei a observar aquilo. Falei, gente, essa sou eu? Fala sério. Juro, nem eu me suportei. Eu falei, filha, pelo amor de qualquer coisa, muda esse seu tom de voz. Mas eu reconheci que aquilo ela estava me imitando, nitidamente, né? E foram essas pequenas coisas que me fizeram refletir. Falando, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Porque senão, ó, reflexo. Seus filhos são reflexo daquilo que você é. Não tem como, gente. Por mais que a gente não queira reconhecer, por mais que a gente, né, relute, nossos filhos são nosso reflexo. Não adianta você olhar para o seu filho e falar assim, ai, eu eduquei todo mundo do mesmo jeito, saiu tudo diferente. Primeiro que não tem como educar todo mundo do mesmo jeito, por mais que você queira. Não tem como. Você muda, seu filho muda, a situação é diferente, não tem como. Você falar para mim que você educou todo mundo igual, não é verdade. Tá? Você pode ter educado com os mesmos métodos, mas mesmo assim não foi da mesma maneira, tá bom? Não tem como. Mas nossos filhos são nosso reflexo. É doído, principalmente quando nossos filhos crescem e de repente faz alguma coisa que nos envergonha e a gente olha aqui e fala, nossa, não sei onde que ele aprendeu isso. Se ele não aprendeu com você, aprendeu com alguém enquanto você não estava presente na vida dele, né? Então, continuando, sentimentos não seguem lógica, gente. Não adianta você querer tentar colocar lógica em sentimento. Sentimento não segue lógica. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes você tem dificuldade em ter empatia pelo seu filho por causa da lógica do negócio. Aqui não tem lógica para você. Ah, você vai ficar triste por causa de um biscoito que, sei lá, seu coleguinha não te convidou? Isso é bobagem. Não é bobagem, tá? Para quem tá sentindo, não é bobagem. Último exemplo aqui, só pra gente entender melhor isso daí. Chegou um presente pelo correio para Nick. Nick era irmão de Kylie, o irmãozinho de 4 anos. Ficou furioso. Isso é injustiça, ele protestou. Como é típico, o pai dos garotos explica, né, como qualquer mãe, qualquer pai faria, que a longo prazo isso não é injustiça, ou seja, empatia zero já, né? Não, já fui explicar por que não é injustiça. Quando seu aniversário chegar, a sua avó deve mandar um presente para você também. Ah, o irmão estava recebendo um presente porque a avó estava longe e era aniversário dele, mandou presente por correio. Ok. Embora certamente explique a lógica da situação, esta declaração ignora solenemente como Kylie está se sentindo. Agora, além de estar com ciúmes por causa do presente, Kylie deve estar furioso porque o pai não compreende sua posição nada invejável, nada invejável. Então, assim, qual que era a lógica do negócio? Seu irmão está fazendo aniversário, você não está. Isso é a lógica. Mas a empatia, zero, né? Sentimento não tem lógica, gente. Muitas vezes, diante de uma situação que era para ser assustadora, tem pessoas que dão risada. Uma situação que era para ser alegre, tem pessoas que choram. Então, sentimento, emoção, aliás, emoção não tem lógica. Não adianta você querer colocar ela num quadradinho, num pacotinho. Não, aqui se encaixa, aqui não se encaixa. Aqui você deve chorar, aqui você deve sentir raiva. Aqui é o momento de você ficar frustrada. Aqui é o momento de você sorrir, ficar alegre. Não é assim que funciona. Nem para você, nem para ninguém, muito menos para os seus filhos. Então, pare de querer encontrar lógica na situação. Tenha empatia. O que é empatia? Empatia é você fazer a pessoa entender que você está entendendo o que ela está sentindo. Não é você justificar,
não é você apoiar, porque muitas vezes ela está se sentindo frustrada por uma coisa que você acha injusta, mas você não vai fazer isso. Você não vai falar nem que é injusto e nem que a criança está certa. Ela não está nem certa e nem errada. Aquilo é uma emoção e precisa ser apenas aceita. Por isso, quando alguém vier te contar sobre emoção, faça de tudo para não ficar dando solução, não ficar sugerindo nada, apenas ouça. Abra o seu ouvidinho e ouça. Só isso. Tente se colocar no lugar da pessoa. Já todos os vídeos eu falo a mesma coisa, mas é para fixar na sua cabeça, tá? Tente se colocar no lugar da pessoa, tente se colocar no lugar do seu filho. Se você não consegue se colocar, pelo menos fique quieto e ouça o que o seu filho está falando. Vai ser muito mais proveitoso do que você ficar justificando através de lógica e você ficar tentando punir, tentando falar que a criança está errada, dizendo para ela que aquilo não faz sentido, tá? Emoção não tem lógica. Se você sair desse vídeo sabendo disso, que emoção não tem lógica, já tá ótimo para mim, tá bom? E por hoje nós ficamos por aqui. Espero que tenha sido útil, que você tenha gostado, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.